Fala, meus irmãos, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula da nossa escola bíblica e hoje chegamos à lição de número 10, baseado no capítulo 13 de Marcos, e o assunto da lição é O servo revela o futuro. Hoje vamos falar de um assunto importante relacionado ao fim dos tempos. Todo mundo quer saber o que vai acontecer no fim dos tempos e é esse o assunto da nossa lição de hoje. O texto áureo está em Marcos capítulo 13, verso 13, que diz assim: Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. A, a nossa verdade prática diz assim: a glória da volta de Jesus é maior do que qualquer perseguição que enfrentemos por causa do Evangelho. E a nossa leitura bíblica está no capítulo 13, do verso 1 até o verso 23, e nós vamos ler agora, tá bom? Você pode acompanhar a leitura. A versão que vamos ler é a NAA. Diz assim o texto: Quando Jesus estava saindo do templo, um dos seus discípulos lhe disse: Mestre, que pedras, que construções! Mas Jesus respondeu: Você está vendo estas grandes construções? Não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, diante do templo, quando Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: Diga-nos quando essas coisas vão acontecer e que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir. Então Jesus começou a dizer-lhes: Tenham cuidado para que ninguém os engane. Muitos virão em meu nome dizendo: Sou eu, e enganarão a muitos. Quando vocês ouvirem falar de guerras e rumores de guerras, não se assustem. É necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porque nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Essas coisas são o princípio das dores. Estejam de sobreaviso, porque as pessoas os entregarão aos tribunais e às sinagogas. Vocês serão açoitados e, por minha causa, serão levados à presença de governadores e reis, para lhes servir de testemunho. Mas é necessário que primeiro o Evangelho seja pregado a todas as nações. Quando, pois, levarem vocês para os entregar, não se preocupem com o que irão dizer, mas digam o que lhes for concedido naquela hora, porque não são vocês que estão falando, mas o Espírito Santo. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai entregará o filho. Haverá filhos que se levantarão contra os seus pais e os matarão. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. Quando, pois, vocês virem o abominável da desolação, situado onde não deve estar, quem lhe entenda. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver no terraço, não desça nem entre para tirar de casa coisa alguma. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orem para que isso não aconteça no inverno, porque aqueles dias serão de tamanha tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo criado por Deus, até agora nunca jamais haverá. Se o Senhor não tivesse abreviado aqueles dias, ninguém seria salvo.
mas por causa dos eleitos que ele escolheu, Deus abreviou tais dias. Então, se alguém disser a vocês: olhem, ali está ele, não acreditem, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas operando sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Estejam de sobreaviso, tudo isso tenho predito a vocês. Amém. Até aqui a nossa leitura bíblica. A nossa lição de hoje está muito boa e ela se desenvolve em 3 tópicos. O primeiro é o princípio das dores, o segundo, a grande tribulação e o terceiro e último, a vinda do Filho do Homem. E antes de entrar na lição, já quero te pedir, se inscreve aqui no nosso canal, deixe o seu like para nos ajudar e compartilhe esse vídeo também com os seus amigos, com os seus irmãos da igreja, joga lá no grupo do WhatsApp, joga lá no seu Facebook, para que outras vidas também sejam edificadas através das aulas da Escola Bíblica que ministramos aqui nesse canal. Fora isso, de segunda a sexta, às 6 da manhã, sobe um vídeo curto aqui no nosso canal, que é o oráculo do dia, uma palavra para direcionar e trazer uma resposta para a sua vida. Então, é muito importante que a sua inscrição esteja com o sino ativado para você ser avisado, né? Ser notificado toda vez que a gente postar um vídeo aqui no nosso canal. Fora o oráculo, temos 2 vídeos de escola bíblica. Um é dessa revista que está bem aqui, ó, A Justiça Divina, baseada no livro do profeta Ezequiel. E a outra revista que estamos estudando é essa de Marcos, apresentando Jesus como um servo. E é dessa revista que nós vamos falar hoje, a lição de número 10. Entrando na lição, a introdução diz assim: no capítulo 13 de Marcos, temos o famoso sermão profético, ou o Sermão do Monte das Oliveiras. Nele, Jesus profetiza pelo menos 2 eventos que são muito importantes na história do cristianismo. O primeiro é a destruição do templo e o segundo é a trágica queda de Jerusalém. Porém, ao longo da narrativa, esses eventos servem também como poderosas figuras escatológicas, ou seja, sinalizações para eventos que ocorrerão ao final dos tempos. Então, nesse momento, no capítulo 13 de Marcos, que também é paralelo do capítulo 24 de Mateus, Jesus vai falar uma série de eventos que tem 2 sentidos. O primeiro é uma profecia se cumprindo não tão longe do que Jesus falou ali por volta do ano 33 e se cumpriu da data que ele falou em diante, já se iniciou o cumprimento da sua profecia, mas eventos dos quais nós falamos aqui se deram no ano de número 70, que são esses 2, a destruição do templo e a queda de Jerusalém. E é esse o primeiro ponto aqui do primeiro tópico. O primeiro tópico é o princípio das dores e o primeiro ponto é exatamente isso, a destruição do templo e a queda de Jerusalém. Assim diz o comentário: uma obra de restauração e ampliação do templo começou antes do nascimento de Jesus no governo de Herodes, o Grande, que buscava apoio político dos judeus. Quando do discurso profético, esse trabalho no templo ainda não estava finalizado, mas a sua exuberância já era marcante, sendo um motivo de grande orgulho para os judeus. De fato, à época, o Templo de Jerusalém ficava entre as mais formidáveis construções da antiguidade. Todavia, a expressão ao sair do templo, mais que uma mera descrição física, simbolizava a definição definitiva, a ruptura espiritual entre o servo
e o templo. Vale lembrar que já havia sido condenado como covil de salteadores, conforme Marcos capítulo 11, verso 17. Então aqui nós temos, como falamos, dois eventos que merecem destaque. O primeiro é a queda do templo, a destruição do templo. E isso é só como podemos dizer, o cumprimento o reflexo de uma realidade espiritual que já existia. Então Jesus já não estava ali no templo. A presença de Deus já não estava naquele templo. A santidade de Deus, o serviço a Deus já não estava no templo. Então, aquilo que era uma realidade espiritual, tempos depois se cumpriu de forma literal, de forma material, com a destruição do templo. Nós vimos que no capítulo 11, verso 17, Jesus condenou aquele templo chamando-o de covil de salteadores, né? E com relação à queda de Jerusalém, a destruição também da cidade, se dá pelo cumprimento da profecia que Jesus disse a respeito da figueira que não dava frutos. Ela tinha apenas aparência, folhas boas e bonitas, mas o seu principal propósito não estava sendo cumprido, que era gerar frutos. Então, aquela maldição sobre a figueira que secou era uma figura representando ali a cidade de Jerusalém, que também tinha beleza, tinha boa aparência, mas não tinha os frutos que era esperado. Então também se cumpre essa parte da profecia quando a cidade é destruída no ano 70 por Tito, que foi também um governador, um imperador, e ele invade e destrói a cidade, né? Tito foi ali um comandante das forças armadas de Roma, e nesse período acontecem esses dois eventos: o templo é destruído e a cidade também é destruída, ficando em ruínas. E junto a isso morre também muitos judeus. Segundo ponto aqui dentro é o engano. Engano, guerras e calamidades naturais. Do alto do Monte das Oliveiras, de frente para o templo, os 4 discípulos que Jesus chamou por primeiro pedem ao servo, em particular, mais detalhes sobre essa chocante profecia. Apenas Marcos cita os seus nomes, que está no verso de número 3 e 4. Os discípulos querem conhecer o futuro, mas Jesus os direciona com firmeza para o presente. E ele diz: vede que ninguém vos engane. Verso 5. O servo alerta seus discípulos sobre personagens que aparecerão com aparência messiânica, enganando a muitos. Verso 6. Portanto, a primeira grande ameaça destacada por Jesus seria interna, dentro da própria família de fé, que seria o ambiente religioso. Em seguida, Jesus menciona desavenças humanas e calamidades naturais. E depois vem guerras, rumores de guerras, terremotos e fomes, ameaças que atingirão a crentes e não crentes. A menção a princípio das dores é impactante, pois remete às dores de parto, espécie das mais aflitivas, e tudo isso será o início dessas dores. Então aqui é muito autoexplicativo, mas para resumir isso, uma das características que mostram o fim dos tempos é exatamente o engano. Então, o engano dentro do meio religioso, meio evangélico ali, o engano de falsos mestres, falsos profetas, falsos líderes religiosos estaria com maior evidência perto do fim dos tempos. Na época dos discípulos e dos apóstolos já havia, imagina hoje, nos dias atuais em que vivemos. Então, é muito importante que o cristão, o crente, ele tenha o cuidado de avaliar, de julgar, de estudar as Sagradas Escrituras para ter esse olhar e essa visão crítica a respeito das coisas que estão acontecendo. E aí, em segundo lugar, vem desavenças familiares,
a respeito do reino de Deus. Então, assim, por exemplo, numa família em que ninguém é crente, só o filho é crente. E aí existe então a desavença dos pais com os filhos, entre os irmãos, em uma família que, por exemplo, só a mulher é crente, o marido não é crente. Então há aquele impedimento, aquela resistência, aquela desavença e assim sucessivamente, quando apenas um membro da família é crente, né? Então, o primeiro obstáculo ali é dentro do próprio lar, quando a família se volta contra aquele que é cristão. E se isso acontece dentro de casa, dentro da família, com certeza também acontece fora, né? Numa faculdade, numa escola, onde uma pessoa é crente, ela é com certeza achincalhada, né? Zombada por ser cristão, e assim acontece no trabalho, até discriminação. Então, todas essas coisas são resultado dos últimos tempos, resultado de que está perto o fim dos tempos. Então, pulando desse assunto para outro, aí vem calamidades naturais. Então, se você analisar, todos esses sinais já estão cumpridos e estão se cumprindo, que é desavenças familiares, calamidades naturais, guerras, já houve várias guerras, rumores de guerras, terremotos, fomes. Então, todos esses eventos já estão se cumprindo atualmente. E o terceiro e último ponto aqui é perseguição e dissoluções familiares. Jesus também profetiza duas perseguições a cristãos, verso 9 e o verso 13. Por todos os lados, de judeus e gentios, de autoridades religiosas e seculares, e mesmo de familiares, afinal, o servo não é maior que seu senhor. Mateus narra mais dois elementos: multiplicação da iniquidade e o esfriamento. E o esfriamento generalizado do amor. Longe de qualquer sucesso imediato, com primazia da verdade e paz, Jesus estava, alertando seus seguidores que deveriam esperar exatamente o contrário: o engano, guerras, frieza e perseguição. Chegou a hora de cada cristão carregar a sua própria cruz. Todavia, Jesus nos presenteia com três promessas consoladoras. A primeira: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. A segunda: seremos especialmente ajudados pelo Espírito Santo. E a terceira: aqueles que permanecerem fiéis até o fim colherão a gloriosa recompensa. Então, nesse aspecto aqui, cai por terra uma teoria que é muito difundida atualmente a respeito da hipergraça. O que seria isso? Seria que quando você entrega a sua vida a Jesus, tudo que estava bagunçado na sua vida começa a se consertar. E aí, daí em diante, você não enfrenta mais nenhum problema, todas as coisas dão certo para você, por onde você anda as portas se abrem, aonde você chega você é bem recebido, bem quisto, bem visto, todo mundo vai gostar de você e tudo que você fizer e quiser vai acontecer e vai dar certo. Isso é o resultado de uma mensagem errada, de uma mensagem falsa que muitos falsos profetas e falsos pastores estão pregando, fazendo com que as pessoas acreditem que tudo para elas vai acontecer só pelo simples fato delas entregarem a vida a Jesus. E a gente sabe que não é assim. E esse texto de Mateus capítulo 24 e de Marcos capítulo 13, dessa lição aqui, mostra exatamente das dificuldades e tribulações que o crente enfrenta só por ser crente. Então não podemos enganar as pessoas mostrando a elas um evangelho, um cristianismo falso, dizendo que tudo vai dar certo, que não vai ser assim. O problema de mostrar às pessoas que tudo vai dar certo é que quando as coisas dão errado,
elas se frustram e abandonam o evangelho porque acreditam que as coisas têm que dar certo sempre para elas. E a Bíblia não mostra isso. Jesus não prometeu isso. E as pessoas precisam ser mais criteriosas, estudar mais a Bíblia para entender que as coisas não são assim. O segundo tópico fala exatamente da grande tribulação. E aqui nós temos o primeiro ponto, que é sacrilégio. A abominação da desolação ou sacrilégio assolador são termos que remontam ao profeta Daniel, no capítulo 11, no capítulo 9, no capítulo 11 e no capítulo 12, referindo-se à profanação do templo de Jerusalém, liberando sofrimentos de magnitude indescritível ao povo judeu. Aqui então nós temos uma profecia que está no livro do profeta Daniel. E o que seria isso? Seria a reconstrução do templo. Este é um evento para o fim dos tempos. Atualmente, o templo não existe, foi destruído no ano 70, como a gente falou, mas existe uma profecia de que ele vai ser reconstruído. E quando ele for reconstruído, ele voltará a funcionar com as rotinas de serviço diário que haviam, de sacrifícios e adorações a Deus, mas tudo isso não passa de uma falsa adoração. E aqui, esse ponto fala disso. O segundo ponto fala do desespero. E o comentário diz assim: Jesus profetiza que o sacrilégio desolador desencadeará uma onda de desespero geral com fuga às pressas. Neste ponto, rememorar elementos históricos culturais ajudará a dar mais sentido às palavras do servo. Com efeito, naquela região, os montes eram o seguro refúgio para abrigar fugitivos, pois, repletos de cavernas, a cobertura das casas da época era plana e podia ser usada para receber visitas e fazer refeições, conversar com os vizinhos e até orar. Então aqui já vai trazer à memória a profecia que Jesus fala de coisas que já aconteceram e que também acontecerão ainda. Por quê? Porque lembra que eu falei que essa profecia ela tem dois sentidos, um que já se cumpriu e o outro que ainda vai se cumprir. Na época da invasão, no ano 70, as pessoas fugiram da cidade de Jerusalém. E elas fugiram para os montes, elas fugiram para as cavernas. Então esse ponto da profecia ele já se cumpriu. Porém, ele se cumprirá novamente quando todas as nações se reunirem para guerrear contra a cidade de Israel, contra a nação de Israel e a cidade de Jerusalém. Novamente este evento ele vai se repetir e as pessoas vão fugir de suas casas, vão subir para os montes, vão entrar nas cavernas, repetindo o que aconteceu no ano 70. Este é o momento de desespero e agora vem o momento de angústia. A catástrofe se deu, a catástrofe que se abateu sobre Jerusalém no ano 70 representa uma poderosa figura escatológica dos eventos que há de virão com a grande tribulação no fim dos tempos, conforme Daniel capítulo 12. Quando as circunstâncias são tão horrendas que não quando as circunstâncias serão tão horrendas que não haverá episódio anterior ou posterior sequer comparável. A tal ponto que, se Deus não operasse uma intervenção abreviadora por causa dos eleitos, ninguém se salvaria. Aqui, então, mostra a continuidade desses eventos. Será uma tribulação tão grande que Deus intervirá, causando uma abreviação daquele sofrimento, daquela tribulação. Então, isso mostra que haverão eleitos e escolhidos aqui durante esse momento de tribulação. O terceiro e último tópico fala a respeito da vinda do Senhor. E o primeiro ponto é o retorno em glória. Os eventos da tribulação culminarão em um completo colapso cósmico e um caos mundial. Sinais esses preditos
pelos profetas, conforme Joel, conforme Isaías. Em seguida, Jesus voltará à terra, não mais como servo sofredor depositado em singela manjedoura, mas com grande poder e glória, envolto em nuvens, conforme Daniel no capítulo 7 e também aqui em Marcos 13, 26. Recorde-se de que o Antigo Testamento, em geral, as nuvens simbolizam a presença e a glória de Deus. Então, nesse momento, Jesus, ele retorna após essa grande tribulação e ele aparecerá a todos em uma vinda visível com grande poder e grande glória. O segundo ponto aqui é a lição da figueira. Jesus volta ao assunto da queda de Jerusalém, estas coisas, conforme o verso 29, valendo-se da figueira mais uma vez, Marcos 11, do 13 ao 14, como valioso instrumento pedagógico, afirma que, quando seus ramos se renovam e as suas folhas brotam, está próximo o verão. Assim, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que está próximo às portas. Então, aqui é uma ótima referência para todos nós, principalmente para os judeus, que conhecem muito bem essa árvore e sabem os tempos e as estações em que ela brota, em que suas folhas brotam, em que os frutos aparecem. Então, conforme a descrição da figueira, assim será também a descrição desses sinais e que sucederão na vinda do Senhor Jesus. E o último ponto aqui é uma exortação à vigilância, que serve obviamente, para todos nós. Então, aqui ele vai falar a respeito de 3 pontos, não é isso? 3 pontos para que a gente possa estar alertas e vigilantes. Olha o que diz. Jesus não desejava que seus discípulos perdessem tempo com conjecturas sobre o futuro. Antes, advertiu-os a permanecerem focados em suas responsabilidades do presente. E quais são? Primeiro, devemos ter plena confiança em sua palavra, pois ela sempre se cumpre. Segundo, os eventos descritos acontecerão. Consumação repentina, sendo que datas precisas estão escondidas no coração do Pai, exclusivamente. Então, datas precisas não temos, mas temos sinais, dos quais podemos mais ou menos entender quando acontecerá. Então, a figura da mulher gestante, quando ela apresenta os sinais de que vai dar à luz, a data exata, a hora, não temos em que o bebê vai nascer, mas pelas dores e contrações nós fazemos já uma ideia de que está perto. Então, dessa mesma maneira, nós precisamos estar atentos a tudo o que vai acontecer, porque é nosso dever de cristão estar antenado sobre todos esses assuntos. E aqui nós encerramos a nossa lição. A aplicação pessoal diz assim: o mundo jaz no maligno e as circunstâncias tendem a se agravar no futuro. Não obstante, por mais dura que possa ser a nossa realidade, devemos permanecer firmes e vigilantes até a gloriosa volta de nosso Senhor. E a nossa lição ela tem 3 questões e eu peço a você que deixe a resposta aqui nos comentários. A primeira pergunta é: em que ano o comandante romano liderou forças que ocasionaram a trágica queda de Jerusalém, cumprindo a profecia de Jesus? Está em Marcos 13, verso 2. Segunda pergunta: no contexto da grande tribulação, os termos abominável da desolação ou sacrilégio assolador remetem a que livro do Antigo Testamento? E a terceira e última pergunta diz: os eventos da tribulação culminarão em um completo colapso cósmico e caos mundial. Cite pelo menos um profeta do Antigo Testamento que previu esses trágicos acontecimentos. Aqui nós encerramos a nossa aula. Mais uma vez eu te peço, se inscreve no nosso canal, deixe também o seu like para nos ajudar e que Deus te abençoe. Até a próxima.